A história nunca contada de Mefibosete, verdade bíblica revelada em 2024. Você sabia que a história de Mefibosete é muito mais poderosa do que você já ouviu falar? E eu vou te contar os detalhes incríveis que vão mudar para sempre a sua visão sobre esse personagem bíblico. Você já ouviu falar do príncipe aleijado que encontrou misericórdia? Mefibosete é uma figura importante na narrativa bíblica, mencionado principalmente no contexto da história de Davi e da família de Saul. Apresento a história de Mefibosete em ordem cronológica. Neste vídeo, você vai descobrir a história nunca antes contada de Mefibosete, o neto do rei Saul, e como sua vida se entrelaça com temas de lealdade, bondade e propósito divino. Imagine ser um descendente de uma família real que caiu em desgraça e ainda por cima ter uma deficiência, por algo que não ocorreu por sua culpa. Mefibosete viveu essa realidade. Depois da derrota do rei Saul, ele ficou paralisado e viveu escondido, em um lugar chamado Lodebar, que significa sem pasto. Um lugar solitário e sem esperança. Como a história de Mefibosete pode nos ajudar a entender melhor o conceito de graça em nossas vidas? Veremos agora. Seu nascimento e origem. Mefibosete era filho de Jonatas e neto do rei Saul. Ele nasceu em um período de grande conflito entre a casa de Saul e a casa de Davi. O acidente após a morte de Saul e Jonatas na Batalha de Gilboa, quando Mefibosete tinha apenas 5 anos, sua ama fugiu com ele ao saber da notícia das mortes. Durante a fuga, Mefibosete caiu e ficou aleijado. 2 Samuel 4 verso 4. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezeel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. A vida em Lodebar. Mefibosete vive em Lodebar, uma terra desolada, longe da corte e da cidade de Jerusalém. Este foi um período em que ele viveu escondido, temendo por sua vida, pois sua família estava em desgraça e Davi poderia vê-lo como uma ameaça ao seu reinado. 2 Samuel 9 verso 4. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Passando algum tempo, Davi manda buscar Mefibosete. Davi, após estabelecer seu reinado, lembra-se da promessa feita a Jonatas de cuidar de sua família. Ele envia mensageiros para buscar Mefibosete e trazê-lo à sua presença. 2 Samuel 9 versos. 1. E disse Davi: Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. 2. E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Servo teu. 3. E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então, disse Ziba ao rei: Ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. 4. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. 5. Então, mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. O encontro com Davi e Mefibosete é apresentado a Davi, e apesar de sua deficiência, ele era aleijado. Davi o acolhe com bondade. Davi restaura a herança de Saul a Mefibosete e lhe dá um lugar à mesa do rei, tratando-o como um filho. 2 Samuel 9 versos. 6. E, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. 7. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. 8. Então, se inclinou e disse: Quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? 9. Então, chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. 10. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu, e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. 11. E disse Ziba ao rei: Conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. 12. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. 13. Morava, pois,
Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. O momento mais marcante é quando Mefibosete se prostra diante de Davi, chamando-se de cão morto. A resposta de Davi é um exemplo incrível de graça. Não tenha medo. Farei-te bem por amor de Jonatas, teu pai. Referências em conflitos. Durante a rebelião de Absalão, Mefibosete é mencionado como alguém que tinha ficado em Jerusalém. Davi é informado por Ziba que Mefibosete ficou, dizendo: Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. 2 Samuel 16 versos. 1. E, passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. 2. E disse o rei a Ziba: Que pretendes com isto? E disse Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão, para os moços comerem, e o vinho, para beberem os cansados no deserto. 3. Então, disse o rei: Onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, porque disse: Hoje me restaurará a casa de Israel o reino de meu pai. 4. Então, disse o rei a Ziba: Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: Eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor. Davi, então, questiona a lealdade de Mefibosete. Mefibosete defende-se. Após a rebelião de Absalão ser derrotada, Mefibosete explica a Davi que Ziba o enganou e que ele estava ansioso para ver Davi, confirmando sua lealdade. 2 Samuel 19 versos 24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. 25. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: Por que não foste comigo, Mefibosete? 26. E disse ele: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. 27. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. 28. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor. E, contudo, puseste a teu servo entre os que comem à tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? 29. E disse-lhe o rei: Por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu: Tu e Ziba, reparte as terras. 30. E disse Mefibosete ao rei: Tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Como a história de Mefibosete se relaciona com o conceito bíblico do novo nascimento? Essa história passa por uma tragédia e uma esperança. A ascensão e queda de Saul. Mefibosete era neto de Saul, o primeiro rei de Israel. Saul, ungido por Samuel, liderou o povo em muitas batalhas e vitórias, mas sua desobediência a Deus o levou a uma queda trágica. A Bíblia narra em 1 Samuel como Saul, por orgulho e desespero, consultou uma médium e desobedeceu às ordens de Deus. Essa desobediência resultou na perda da aprovação divina e na ascensão de Davi como novo rei de Israel. Assim como Mefibosete, todos nós já nos sentimos como se estivéssemos em um lugar de Lodebar, um lugar sem esperança. Mas a história de Mefibosete nos mostra que a graça de Deus pode transformar qualquer situação. A tragédia de Jonatas e o nascimento de Mefibosete. Jonatas, filho de Saul, era um príncipe justo e valente, conhecido por sua amizade leal com Davi. A Bíblia relata em 1 Samuel 20 a profunda amizade entre os dois, selada por um pacto. Entretanto, a guerra entre Saul e Davi resultou na morte trágica de Jonatas na Batalha de Gilboa. Mefibosete, filho de Jonatas, era ainda muito jovem quando seu pai faleceu. A infância marcada pela tragédia após a morte de Jonatas, a vida de Mefibosete tomou um rumo trágico. Ainda criança, ele foi levado para Lodebar, um lugar árido e desolado. Durante a fuga, sua ama, em meio ao pânico, o deixou cair, causando-lhe uma lesão que o deixou manco por toda a vida. A Bíblia não detalha a extensão da lesão, mas é claro que a experiência traumática marcou profundamente a vida de Mefibosete, deixando-o com uma deficiência física que o isolaria por muitos anos. Imagine como seria ser rejeitado por todos e de repente ser recebido com os braços abertos. De certa forma, somente a graça de Deus pode proporcionar uma bênção tão plena como essa que viveu Mefibosete.
Mas a história irá dar uma reviravolta quando o rei Davi entra em cena. Davi tinha um pacto com Jonatas, pai de Mefibosete. Devido a isso, Davi resolve demonstrar bondade a todos da casa de Saul. Quando ele encontra Mefibosete, o acolhe em sua corte e o trata com grande respeito, apesar de sua condição e do passado de suas famílias. A amizade profunda entre Davi e Jonatas era um laço inquebrantável, forjado no calor da batalha e da lealdade. Essa conexão transcendia as diferenças de status e os conflitos entre suas famílias. Jonatas, reconhecendo em Davi o futuro rei de Israel, o protegeu e o amou como um irmão. Essa profunda ligação estabeleceu um vínculo indelével entre as duas famílias, um vínculo que seria crucial para entender as ações de Davi anos mais tarde. Mas enquanto Davi se banqueteava em seu palácio, Mefibosete se alimentava das migalhas que caíam da mesa de seus servos. A amizade de Davi e Jonatas era mais do que apenas camaradagem. Era um pacto de sangue selado diante de Deus. Jonatas, sabendo que Davi seria o próximo rei, renunciou ao trono em favor de seu amigo, demonstrando uma humildade e lealdade incomparáveis. Essa renúncia, embora dolorosa, fortaleceu ainda mais o vínculo entre os dois. A morte de Jonatas foi um golpe devastador para Davi, e a promessa de cuidar de sua família se tornou uma missão pessoal. A vida isolada e desesperançada em Lodebar. Em Lodebar, o vento uivava como um lobo faminto, ecoando a solidão em seu coração. Mefibosete, esquecido pelo mundo e pela história, buscava consolo em lembranças que o feriam mais do que o confortavam. O sol escaldante de Lodebar batia impiedosamente sobre a pele de Mefibosete, enquanto ele observava os corvos circundando as ruínas do antigo palácio de seu avô. Lodebar era mais do que apenas um lugar. Era um símbolo de exílio e solidão. Ele vivia exilado em um lugar esquecido. Para Mefibosete, era uma prisão sem grades, um deserto árido onde a esperança murchara. A lembrança da vida no palácio, do convívio com seu pai e da promessa de um futuro brilhante, contrastava dolorosamente com sua nova realidade. Em Lodebar, ele era apenas mais um nome esquecido, um fantasma assombrando as ruínas de um passado glorioso. A lesão que marcou Mefibosete não era apenas física, mas também emocional. A incapacidade de andar o isolava ainda mais, tornando-o dependente dos outros. Em um mundo onde a força e a agilidade eram valorizadas, sua fragilidade o tornava um fardo. A solidão de Lodebar era um reflexo da solidão em seu coração, um lugar onde a esperança parecia ter se extinguido. O pesar da herança e a solidão de Lodebar. Mefibosete, neto do poderoso rei Saul, carregava consigo o peso de uma herança real corrompida. A queda de seu avô e a subsequente morte de seu pai, Jonatas, o amigo leal de Davi, o relegaram a uma existência marginal. A paralisia, resultado de um acidente trágico durante a fuga de sua família, o aprisionou em um corpo frágil e em um espírito ainda mais frágil. Em Lodebar, um lugar árido e esquecido, Mefibosete experimentou a face mais cruel da vida. A solidão o consumia, e a cada dia que passava, a esperança de um futuro melhor se desvanecia. A marca da tragédia e a perda da identidade. A marca da tragédia era indelével em Mefibosete. A deficiência física o isolava dos outros, impedindo de participar plenamente da vida. A lembrança de sua vida anterior, repleta de privilégios e expectativas, contrastava dolorosamente com sua atual realidade. Em Lodebar, ele era apenas um fantasma de si mesmo, um lembrete constante da queda de sua família. A perda de sua identidade como membro da realeza o reduziu a um mero sobrevivente, lutando contra a adversidade em um mundo que o havia esquecido. A vida de Mefibosete era como uma vela que se apagava lentamente, consumida pela solidão e pelo desespero. A vida de Davi e a de Mefibosete era um contraste brutal e extremo. Enquanto Davi ascendia ao trono de Israel, construindo um reino poderoso e unificado, Mefibosete vivia em um estado de completo abandono. A riqueza e o poder de Davi eram um constante lembrete da posição privilegiada que Mefibosete havia perdido. A vida no palácio, com suas festas, banquetes e luxos, contrastava drasticamente com a existência miserável de Mefibosete em Lodebar. A história de Mefibosete e Davi é um estudo em contraste. Um era o rei, o vencedor, o escolhido de Deus. O outro, um inválido, um exilado, um esquecido. No entanto, a bondade de Davi em relação a Mefibosete revela uma faceta mais profunda do caráter do rei, mostrando que a compaixão e a misericórdia podem transcender as diferenças sociais e políticas. A história de Mefibosete serve como um lembrete de que, mesmo em meio à grandeza e ao poder, a compaixão pelos mais fracos é uma virtude essencial.
O encontro de Mefibosete com Davi e a busca por justiça e a descoberta de Mefibosete. Com a consolidação de seu reino, Davi, movido por um senso de justiça e lealdade para com seus amigos, decidiu buscar os descendentes de Saul. Ele lembrava-se com carinho de sua amizade com Jonatas e desejava honrar a memória de seu amigo, cuidando de sua família. Foi durante essa busca que Davi soube da existência de Mefibosete, o filho de Jonatas, vivendo em condições miseráveis em Lodebar. A notícia de um parente de Saul ainda vivo o comoveu profundamente, despertando em seu coração um desejo de reparar o passado e oferecer esperança para o futuro. O encontro e a transformação quando Davi finalmente encontrou Mefibosete, a cena foi marcada por uma profunda emoção. Mefibosete, acostumado à solidão e à rejeição, aproximou-se do rei com temor e reverência. Entretanto, em vez de encontrar hostilidade, foi recebido com compaixão e bondade. Davi, reconhecendo em Mefibosete não apenas um descendente de Saul, mas também um homem sofrido, ofereceu-lhe um lar em seu palácio e garantiu-lhe proteção e prosperidade. Esse gesto de generosidade transformou completamente a vida de Mefibosete, oferecendo-lhe uma nova esperança e um novo propósito. Veja que aprendizado precioso você irá absorver através desse vídeo. Graça de Deus. A graça imerecida. A atitude de Davi para com Mefibosete é um exemplo clássico da graça imerecida de Deus. Mefibosete não tinha feito nada para merecer a bondade de Davi, mas foi beneficiado por causa da aliança de Davi com seu pai, Jonatas. A graça como restauração. A história de Mefibosete demonstra como a graça de Deus pode restaurar o que foi perdido. Mefibosete, que havia perdido sua família e sua posição social, foi restaurado à sua herança e à comunidade. Lealdade. A lealdade de Davi. A lealdade de Davi para com Jonatas é um exemplo de como a amizade pode transcender as circunstâncias. A decisão de Davi de cuidar de Mefibosete demonstra a profundidade de sua lealdade para com seu amigo. A lealdade como princípio. A lealdade é um princípio fundamental nos relacionamentos e na vida cristã. A história de Davi e Mefibosete nos mostra a importância de honrar nossos compromissos e cuidar daqueles que amamos. Justiça. A justiça de Deus. A história de Mefibosete levanta questões sobre a justiça de Deus. Por que Mefibosete, um inocente, teve que sofrer as consequências das ações de seu avô, Saul? Essa questão nos leva a refletir sobre a complexidade da justiça divina. A justiça e a misericórdia. A história de Mefibosete mostra que a justiça de Deus não exclui a misericórdia. Embora Saul tenha sido culpado, Deus mostrou misericórdia para com sua família através de Davi. Misericórdia. A misericórdia de Davi. A atitude de Davi para com Mefibosete é um ato de grande misericórdia. Davi poderia ter facilmente ignorado Mefibosete ou até mesmo prejudicado. No entanto, ele escolheu mostrar misericórdia. A misericórdia de Deus. A misericórdia de Davi reflete a misericórdia de Deus. Deus é um Deus de misericórdia que perdoa nossos pecados e nos oferece uma nova vida. Quais lições de vida você aprendeu com a história de Mefibosete? Observe como Deus é bom. A graça de Deus revelada em Davi. Um ato de bondade transformadora. O encontro marcante. O encontro entre Davi e Mefibosete foi um momento carregado de emoção e significado. Ao se prostrar diante do rei, Mefibosete não apenas demonstrava respeito, mas também expressava a profundidade de sua própria miséria. Chamando-se de cão morto, ele reconhecia sua condição inferior e a impossibilidade de merecer qualquer favor. No entanto, a resposta de Davi foi surpreendente e transformadora. Em vez de rejeitá-lo ou tratá-lo com desprezo, o rei o acolheu com compaixão e bondade. A graça inexplicável. A atitude de Davi diante de Mefibosete revela a profundidade de sua fé e a natureza de sua graça. Ao prometer fazer o bem a Mefibosete por amor a Jonatas, Davi demonstrava não apenas lealdade a um amigo, mas também um entendimento profundo da natureza de Deus. A graça de Deus, que se manifesta em atos de bondade e misericórdia, encontra um eco poderoso no coração de Davi. Sua decisão de acolher Mefibosete, apesar de suas limitações e do passado de suas famílias, é um exemplo claro dessa graça em ação. Um legado de bondade. O encontro entre Davi e Mefibosete se tornou um dos momentos mais comoventes da narrativa bíblica. A graça de Davi, manifestada em sua atitude para com Mefibosete, serve como modelo para todos nós. Ao estender a mão àqueles que estão marginalizados ou sofrendo, imitamos o exemplo de Davi e refletimos a natureza de Deus. A história de Mefibosete nos lembra que a bondade,
A compaixão e a misericórdia são virtudes que podem transformar vidas e trazer esperança para aqueles que se sentem perdidos e sozinhos. O encontro de Davi e Mefibosete foi um momento de redenção. Aquele que outrora havia sido um pária, agora era tratado como um príncipe. A bondade de Davi, inspirada pela lealdade a Jonatas e pela graça de Deus, restaurou a dignidade de Mefibosete e lhe proporcionou uma nova vida. Um legado de esperança e restauração. A história de Mefibosete nos lembra que, mesmo nos momentos mais escuros, a esperança e a graça de Deus podem nos transformar. A história de Mefibosete é um farol de esperança em um mundo marcado pela dor e pela injustiça. Através de sua jornada, somos lembrados de que a graça de Deus é capaz de transformar as mais profundas feridas e restaurar aquilo que se perdeu. A experiência de Mefibosete nos ensina que, mesmo quando nos encontramos em nossos momentos mais baixos, a compaixão e a bondade de Deus podem nos elevar e nos dar um novo propósito. Seu legado nos inspira a buscar esperança em meio às adversidades e a acreditar que, com a ajuda de Deus, podemos superar qualquer obstáculo. Essa história é mais do que apenas um relato histórico. É um convite à reflexão sobre a natureza humana e a presença de Deus em nossas vidas. Ao contemplar a jornada de Mefibosete, somos desafiados a examinar nossas próprias vidas e a questionar se estamos permitindo que a graça de Deus transforme nossas experiências em histórias de redenção e restauração. A história de Mefibosete nos convida a sermos agentes de mudança, espalhando esperança e compaixão por onde passarmos. A história relatada no vídeo é um farol de esperança em um mundo cheio de sombras. Ela nos mostra que, independentemente do nosso passado ou das nossas circunstâncias, a graça de Deus tem o poder de nos restaurar e nos dar uma nova vida. A história de Mefibosete é um testemunho do poder da graça de Deus. Ela nos mostra que, não importa o quão quebrado ou perdido nos sintamos, sempre há esperança de restauração. A vida de Mefibosete nos inspira a encontrar força em nossas lutas e a acreditar na possibilidade de um futuro melhor. E aí, o que você achou da história de Mefibosete? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho para mais histórias bíblicas inspiradoras. Não vou nem pedir novamente que sei que em um vídeo desse, você já deu o like, não é? Que as dádivas desse maravilhoso Deus repousem sobre você e sua família e volte sempre.